Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o irmão Anderson Medeiros do canal Tabernáculo Sagrado. Estamos aqui com mais um estudo, irmãos, e nesse estudo aqui nós vamos falar sobre a igreja. A igreja que é um só corpo que tem sobre si um só cabeça. É um só corpo que é uma só noiva, a quem o noivo virá buscar. Vamos ver aqui então, nesse slide aqui, vamos pegar um trecho da carta aqui do apóstolo Paulo aos Efésios. Esse texto se encontra lá em Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 16, e vamos analisar aqui. E ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne. O termo gentio, irmão, é todo aquele que não faz parte ali do povo de Deus. Quem não faz parte do povo de Deus é gentio, né? Então, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, que não eram povo de Deus, né, na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Então perceba aqui que o que é a circuncisão? É uma marca ali, né, de um pacto com Deus, né? Isso daí vem lá desde Abraão, né? E quando passou para o povo através da lei, a circuncisão, ela deveria ser feita. É uma marca no homem, né? Ele deveria ali cortar o prepúcio do pênis mesmo, né? Isso era uma marca que era feita ali em meio ao povo israelita, né? E isso é o que era feito pela lei. Só que Cristo, ele vem fazer isso, né? Essa marca desse pacto, ele vem fazer isso nos nossos corações, né? Ele vem circuncidar os nossos corações. Só para deixar claro aqui em relação a essa marca, né? Então ele fala aqui, vós que não eram o meu povo, né, na carne, chamados incircuncisão, né, ou que não eram marcados, ou que não tinham pacto, por aqueles que se intitulavam, que tinham um pacto na carne por mãos humanas, né? Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, porque era gentio, não fazia parte do povo, né? E estranho às alianças da promessa. Eu coloquei até esse as aqui um pouco maior, né, justamente para dar um destaque. Por quê? Existe a antiga aliança e a nova aliança, né? E existe um período que foi até o que o apóstolo Paulo vivenciou ali, e ele tratou muito bem essa questão da transição de alianças, né? Porque tudo ali era uma sombra, né, na lei, uma sombra de um bem vindouro, como diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, né? Então tem uma sombra que era apenas algo que não era a imagem exata, né? E uma realidade em Cristo, né? Que ele veio, a circuncisão era uma marca, né, que era para simbolizar esse pacto, mas essa marca de verdade, ela não era feita na carne, né? Porque a antiga aliança, ela simboliza mais essa parte da carne, né? Enquanto a nova aliança, ela representa essa parte, essa realidade, né, em Cristo, que é a realidade de fato do que a lei aponta, que é o cumprimento em Cristo. Então, a marca que Cristo faz desse pacto conosco é no coração, né? Então ele fala que nós estamos separados e estranhos às alianças, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Porque se Deus chamou ali um povo, né, que veio de Abraão, e esse povo formou uma nação, né, a nação de Israel, quem não faz parte dessa nação, né, se Deus é o Deus de Israel, então quem não faz parte dessa nação realmente estava sem Deus no mundo. Mas olha o que ele complementa: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, foste aproximado pelo sangue de Cristo, né? Então aqui, em Cristo Jesus, e ele é o descendente de Abraão, a semente de Abraão, porque quando Deus chamou Abraão, falou que na descendência dele seria bendita todas as famílias da terra, né? Então, através de que isso está acontecendo? De Cristo, ele que é o descendente ou a semente. Então em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. Ele fala aqui, ó, o apóstolo Paulo: agora em Cristo, vós que estáveis longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, né? Porque ele é a nossa paz, Cristo, o qual de ambos fez um. Porque eram o quê? Dois povos. Aí aqui a gente vê que quem era gentio?
né? A gente vê aqui que de um lado tem os judeus, né? E de outro lado tem os gentios. Por que judeus? A nação que sobrou, né? O reino de Judá foi o que sobrou de toda uma Israel, 12 tribos. A gente tem estudos aqui no canal que falam exatamente sobre isso, que são as duas casas de Israel. É a divisão. Houve uma divisão ali, onde 12 tribos deixaram de ser uma nação, 12 tribos, e foi dividido em duas. E 10 tribos foram para o norte, né, constituíram ali o reino de Israel, e 2 ficaram no sul, constituíram ali o reino de Judá. Esse reino de Israel foi destruído, as 10 tribos foram espalhadas por entre as nações, e o rei Salmaneser, rei da Síria, ele trouxe ainda outros povos para habitar Samaria. Samaria é a capital de Israel. Isso se encontra lá em 2 Reis, capítulo 17. Isso, eles foram espalhados, né? Sobrou somente Judá, foi preservado, porque a promessa do Messias é de vir de Judá, né? Então o Messias veio para fazer essa união. É isso que está falando. Quem é o Messias? Nosso Senhor Jesus. Ele veio para fazer essa união. Por isso que está escrito aqui, ó, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação. Havia rivalidade ali, né, entre samaritanos e entre os judeus, né? Os samaritanos estavam misturados ali com todas as nações, né, que habitaram durante aquele todo o tempo Samaria. E as tribos também se dispersaram por entre as nações da terra. E o Messias está fazendo a reunião, né? Quando nós recebemos a mensagem, os apóstolos receberam, e nós agora estamos também com essa missão, ir ao mundo e ensinar todas as coisas que Cristo ensinou, né? E quando a gente faz isso, traz todos para serem um. O Messias deu essa missão para a gente, o nosso Senhor Jesus, né? E não é através dele que está se unindo todas as tribos. Então é isso que ele está falando aqui, ó. Tendo derribado a parede da separação que estava no meio, né? A inimizade aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de 2 criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então você vê que sempre tem, né, 2 povos que estão se unindo, né? 2 nações, porque aquelas 10 tribos se tornaram gentias, porque não faziam mais parte daqui, por causa de desobediência. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Em Romanos 7 ele fala sobre isso, e tem muitos outros textos também, né? E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, no sacrifício da cruz, né? Que ele fez isso ali, a Páscoa, né? Destruindo por ela a inimizade, por meio da cruz, porque através daquele sacrifício de Cristo é que a igreja é formada. Tem uma analogia muito bonita, que até o apóstolo Paulo fala sobre isso, que Adão prefigura Cristo e Eva, né, também ela prefigura a igreja, né? Da mesma forma que Adão, ele fechou os olhos e ele ali, Deus tomou uma das suas costelas do lado, né? E quando ele abriu tinha formado uma mulher. Cristo na cruz, quando fechou os olhos, né, que ali ele morreu, né? Ele expirou. Quando ele foi perfurado do lado por aquela lança, né, ali saiu o quê? Água e sangue, né? Nasceu a igreja. E quando ele acordou, ali estava a noiva de Cristo. E essa missão toda está fazendo o quê? Está chamando todos a fazerem parte, né, deste corpo, que é a igreja, que ela é um só corpo, né, e a noiva de Cristo. Amém, irmão? A unidade da fé. Aqui temos um outro texto, Efésios, agora no capítulo 4, versículo de 1 a 6. E diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, tranquilo, mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, né? E suportar não é tipo assim, pô, não te suporto, não é nada disso. É suportar de dar suporte, né? De ajudar, de estar ali caminhando junto, um ajudando o outro, né? Dando suporte ou suportando, né? Uns aos outros em amor, né? Esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele está falando aqui de uma unidade,
né, do Espírito, né? O que nosso Senhor veio fazer? Ele não constituiu um só corpo e sobre esse corpo ele não é o cabeça? Isso não é uma unidade? A unidade do corpo? É isso que o apóstolo Paulo está falando, né? Dando suporte uns aos outros, nós, cada um que somos membros deste corpo, né? Dá suporte a cada um ali, né? E preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele reforça aqui, ó, há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Então tem um corpo e um Espírito, porque esse corpo, né, qual é o Espírito desse corpo? O Espírito Santo. Cada um de nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz o quê? A comunhão toda do corpo, né? E o Espírito Santo é concedido pelo nosso Senhor. Isso é um revestimento de poder que foi sobre o povo no dia de Pentecoste. E também, percebam, no dia de Pentecoste foi sobre os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém. E isso mesmo também aconteceu na casa de Cornélio. Cornélio era gentil e ele e todos os da casa também receberam o Espírito Santo. Então, sobre dois, né? Ele fez um corpo e está pedindo para preservar, né? Isso, pedindo, no caso, é uma instrução, instruindo a preservar, né? E está dizendo que há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação, né? E Jesus Cristo é a nossa esperança, né? Nele está toda a nossa fé que está depositada ali, né? Há um só Senhor, que é Cristo, uma só fé, que é a nossa fé em Cristo, um só batismo, quem nos batiza? Cristo. Nós somos batizados um batismo de arrependimento, né? Onde é pela água, né? Imersão em água, que simboliza ali a nossa morte para o mundo e o nosso renascimento para Cristo, né? E também o batismo com o Espírito Santo. E também tem o batismo de provação, que nós temos as provações, a qual nós somos forjados a cada dia, né? Um só Deus e Pai de todos. O Deus Pai, né? O nosso Senhor, o Deus Filho, Pai de todos. O Deus é o Pai do nosso Senhor e o nosso Pai, e Deus do nosso Senhor e nosso Deus. Nosso próprio Senhor Jesus fala isso, né? Meu Deus e vosso Deus, né? E o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você vê a unidade da fé, a unidade do corpo, o como que é perfeito. Isso e o nosso Senhor Jesus, tudo isso está acontecendo por intermédio dele. Ele veio unir, né? Havia dois, ele fez um e está unindo um só corpo, um só rebanho, uma só plantação, né? Uma só noiva ao qual o Senhor virá buscar em comunhão em um só Espírito, no Espírito Santo de Deus, né? Que nós estamos em comunhão no Espírito Santo, né? Não importa os irmãos que estão aí ou eu estou aqui, estamos longe, separados talvez pela distância, mas estamos unidos no mesmo Espírito, o Espírito Santo. E nesse slide, irmãos, nós vamos ver a base do apóstolo Paulo. Ele que é um grande mestre da lei e dos profetas, a qual ele percebeu após o caminho para Damasco, né, que todo o cumprimento de tudo que ele já sabia estava em Cristo. Então ele teve um discernimento ainda muito maior e uma compreensão muito mais profunda sobre algo que ele já era mestre, que é a lei e os profetas, né? Então aqui nós vemos, aqui começar pelo canto direito, Israel e Judá sendo unidos em uma só nação. Olha o que diz o profeta Ezequiel em Ezequiel capítulo 37 do 19 ao 22. Eu até destaquei alguns pontos aqui no texto para nós lermos juntos aqui, ó. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, aqui o governador do Egito, que ficou como governador do Egito, né? Que esteve na mão de Efraim que é filho de José, né? E foi inclusive Efraim que recebeu a bênção, né? Que Deus deu a Abraão, que Abraão deu a Isaac, que Isaac deu a Jacó, Jacó passou a se chamar Israel, essa bênção foi à frente. Então, ali Israel abençoou a José em Efraim, o seu filho Efraim, e ele nem era o primogênito, mas tem um significado muito profundo nisso, e há inclusive um vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima,
sobre Efraim e Judá, as duas casas de Israel, né? Então, voltando aqui, eis que tomarei o pedaço de madeira de José que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras. Como eu falei antes aqui, 10 tribos que foram para o norte e constituíram lá um reino chamado Reino de Israel, o reino de 10 tribos. E 2 tribos que ficaram no sul ali, né? Ele está falando dessas 10 tribos que foram para o norte. E ajuntarei ao pedaço de Judá. Judá é o reino que ficou no sul. Lembra que se tinha 12 e 10 foi para o norte e ficou 2 aqui, esse reino do sul ficou conhecido como Reino de Judá. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 12. Essa divisão foi feita ali, né? E farei deles um só pedaço e se tornarão apenas um na minha mão. Então, tá vendo? A promessa, o Senhor é que disse isso ao profeta Ezequiel, né? Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, eu os congregarei de todas as partes, eu os levarei para a sua própria terra. Então perceba isso. Olha o que foi falado lá pelo apóstolo Paulo naquela carta aos Efésios, que nós lemos nos slides anteriores, e olha isso que tem sido falado aqui através do profeta Ezequiel. E Ezequiel escreveu isso muito tempo antes de Paulo nascer. Paulo tomou ciência disso porque ele é, como eu falei aqui, mestre da lei e dos profetas. Então ele conhecia os escritos dos profetas e também a lei, né? Então ele está falando isso aqui, ó. Agora, olha aqui a sequência. Farei deles uma só nação na terra. Tá vendo a unidade novamente? Farei deles uma só nação na terra. O que eram 2 separados, que tinha uma barreira de inimizade, ele pegou, juntou, uniu e disse que fará uma só nação na terra, nos montes de Israel. E um só rei será rei de todos eles. Obviamente, né? E a gente já até imagina quem é esse rei, mas a gente vai concluir isso daqui a pouquinho. Nunca mais serão 2 nações. Nunca mais, nunca mais. Ele está unindo, nunca mais fazer 2 nações. Isso aqui é muito importante. Ele une em um só corpo para nunca mais dividir, nunca mais ser 2 nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos, nunca mais. E tem muitas pessoas que interpretam que o que Cristo uniu, ele vai dividir de novo. E levar uma parte e deixar outra. Ele diz que nunca mais serão 2 nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. E aí a gente seguindo essa setinha aqui, ó, onde tem essa parte destacada, eu tive que colocar até um pouquinho aqui, mas de uma forma organizada ainda. E ele diz assim, ó, Ezequiel 37, 24. O meu servo Davi reinará sobre eles. De quem que ele está falando aqui? De Jesus, né? Jesus que é filho de Davi, né? Todos eles terão um só pastor, o nosso Senhor. Andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Ele não diz que na mente lhes imprimirei a minha palavra e também no coração? Ele fala isso, né? E agora aqui no lado direito, Israel e Judá sendo unidos em um só corpo. Agora está em Oséias, capítulo 1, versículo 10 e 11. Outro profeta que fala a mesma coisa. Ó. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar de onde se lhes dizia, vós não sou o meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Observem aqui agora, de novo ele está falando dos 2 reinos. Ó. Os filhos de Judá e os filhos de Israel, né, se congregarão e se constituirão sobre si um só cabeça. Claro, se a igreja é o corpo de Cristo e tem um só cabeça sobre ela, o que está sendo formado aqui? Igreja. Já estava sendo falado sobre igreja com o profeta Oséias. Ó. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Jezreel significa Deus semeia. E também é o nome do canal do irmão Tiago, o canal Jezreel. Né? Mas Jezreel tem esse significado. Deus semeia. Grande será o dia de Jezreel. Oséias 1:10.
Agora vamos ver aqui mais um pouco da base do apóstolo Paulo. Ó. Firmada nova aliança com Israel. Agora o profeta Jeremias falando da mesma coisa. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 33. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Observem novamente, ó, os dois reinos. Ó. Ele vai fazer uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, né? Não conforme a aliança que eu fiz com os seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver a desposado, casado, né? Diz o Senhor. Aí ele fala, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, percebam que aqui ele fala casa de Israel, ele não fala mais Israel e Judá, ele fala só Israel, porque ele uniu em um só corpo. Ele já está profetizando aqui união, ó. Ele está falando da nova aliança, da união. O que era dois, ele vai fazer um. Ó. Ele vai fazer uma nova aliança com a casa de Israel. Essa é a Israel de Deus, que é a igreja. É um só corpo que tem sobre si um só cabeça, que é o nosso Senhor Jesus, né? E ele diz assim, ó, depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha o que ele fala aqui. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei. Lembra da circuncisão? Que a gente disse logo lá no início do estudo, que existia uma circuncisão na carne, mas a circuncisão, que é a realidade em Cristo, é no coração, porque está no coração. Na antiga aliança, você tinha as leis em tábuas de pedra, né? Mas agora, na nova aliança, essa lei não está em tábuas de pedra que pode ser quebrada, como foi por Moisés lá. E depois Deus deu outras duas tábuas com a mesma coisa, o mesmo conteúdo, né? Mas houve uma primeira que foi feita que quebrou. Depois Deus, ele concedeu novamente tábuas a Moisés, umas segundas tábuas da lei, contendo os mesmos 10 mandamentos. Porque isso estava em pedra e poderia se quebrar, mas não foi parar no coração, como ele está dizendo assim, aqui, ó. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, está no coração as leis do Senhor. A gente está meditando na palavra, está estudando a palavra para guardar essa palavra no coração, né? Para a gente não pecar contra Deus, para a gente seguir os seus estatutos, os seus mandamentos. E se pecarmos, né, por algum motivo, eventualmente porque nós continuamos nessa condição de pecador, mas lutando dia a dia contra a carne, né, para seguirmos pelas coisas do Espírito. Nós temos advogado, né, com o Pai lá. Nós estamos sob um processo de justificação, mas estamos nos afastando e devemos nos afastar cada dia mais das coisas ruins e caminhar para Deus, porque guardamos a palavra dele no nosso coração. Bom, irmãos, eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Se esse vídeo te edificou, curta ele, compartilhe, porque isso ajuda. O YouTube tem uma inteligência artificial que ele vê o tempo de exibição do vídeo, vê se o vídeo foi curtido, se tem comentário, quantos comentários tem, se foi compartilhado, tudo isso é computado e aí ele passa a entender que o vídeo é bom, né, e sugere esse vídeo para outras pessoas, que possamos fazer com que essa mensagem chegue a outras almas também, para que possamos todos nós estarmos crescendo junto em graça, conhecimento, em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.